E Deus, ele tem assim mexido no meu coração de uma maneira muito forte em relação à fé. E a fé, muitas vezes, ela nos surpreende. A gente fala coisas que a gente nem pensava em falar e faz coisas que a gente nem pensava em fazer. Eu não sei se você tem entrado nesse nível, mas tem momentos que Jesus, ele nem orava, ele já agradecia pelo resultado daquilo que ele nem havia pedido. E a gente precisa entender esse princípio, como é que isso funciona, porque nos últimos dias, o Senhor, ele disse, porventura acharia eu fé na terra? Então, irmãos, nesses últimos dias, nós só vamos subsistir se a gente estiver debaixo de uma fé inabalável. Porque se esse furacão mexeu com você, se esse furacão te abalou, se esse furacão mexeu com o seu interior, pode se preparar, porque muitas outras coisas estão por vir. Muitas outras coisas estão por vir. E é tempo que a igreja se desperte, que a igreja se alinhe com Deus, porque só vai chegar até o fim, só vai chegar até o fim aquele que estiver firmado na palavra do Senhor. Nós temos ouvido muita coisa por aí, irmãos, muito evangelho barato. Nós temos ouvido igrejas que não confrontam o pecado, igrejas que sabem que as pessoas estão erradas e elas pregam simplesmente aquilo que convém para que as pessoas não se machuquem e não se vão. Jesus, João Batista, ele nunca se preocupou se ia machucar ou não ia machucar. A preocupação era uma transformação genuína de caráter. Então, nesses últimos dias, a igreja do Senhor, ela vai ser levantada com uma autoridade. E essa autoridade vai fazer com que haja transformações genuínas. Porque tem muita gente doente dentro de igreja. Escuta o que eu estou te falando. Tem muita gente doente dentro de igreja. Tem muita gente se escondendo debaixo de palavras bonitas, de frases que aparecem pela internet, as pessoas saem catando e saem colocando. E tem muita gente vivendo isso. Mas a verdade é uma só. A vida está um vazio, está um oco. Uma necessidade tremenda de Deus. E o Senhor, ele só vai se revelar a alguém se a igreja resolver acordar e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se revela através da minha pessoa. E olha, irmãos, às vezes a gente acha que para Deus se revelar através de nós, é necessário a pessoa ser aquela, vamos lá, né? Jesus foi o cara, Jesus, ele foi o exemplo perfeito. É claro que perfeito ninguém vai ser, mas algo eu tenho entendido, que quando há uma disponibilidade de mudança, o Senhor, ele transforma a vida de quem quer ser transformado. Então nós temos visto transformações maravilhosas, genuínas, onde temos visto pessoas que verdadeiramente, irmãos, eram um lixo na sociedade. E hoje Deus está transformando essas vidas e levantando e confundindo aqueles que dizem ser quando na verdade não são. Então Deus está surpreendendo a sua igreja, o seu povo. E você pode ser alguém que Deus possa usar com muito poder, glória e majestade, se você assim permitir, amém? Glória a Deus. A glória de Deus revelada a nós. Grave isso no seu coração. A glória de Deus revelada a nós. Eu tenho entendido que às vezes existe uma dificuldade muito grande, de entendermos o trabalhar de Deus em relação a seres humanos e a Deus. Por quê? Ninguém pode compreender a Deus. Entenda isso. Deus tem as suas multiformes sabedoria e maneira de trabalhar. Às vezes, Deus, ele permite um furacão da vida, tá? Às vezes Deus permite um furacão da vida para que uma pessoa se ajoelhe no chão e diga, chegou o meu fim.
Então, Senhor Jesus, a partir de hoje eu te sirvo para o resto da minha vida. Tem misericórdia de mim. Deixa eu viver só mais 2 anos. Irmãos, a gente não sabe. Se pudesse passar um filme do que aconteceu nesse furacão dentro das casas, você pode ter certeza, muita gente se entregou a Jesus. Muita gente se entregou a Jesus. Muita gente jogou muita coisa fora. Muita gente se alinhou com Deus. Por quê? Porque ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Você, quando você faz o seu projeto, amanhã você vai trabalhar? Se tiver luz, vai. Amém. Você vai trabalhar amanhã? Sim. Você colocou lá, você vai trabalhar, você vai parar para almoçar? Você vai comer? Você vai fazer ligações? Você vai ter que dirigir em certos lugares? Você colocou lá no meio de tudo isso, vou morrer? Não. Por quê? Porque não faz parte, mas para muitos faz. Quantos não morrem? Não faz parte do prescrito. Exatamente. Eu não vou colocar, mas a realidade é uma só. Quantos não morrem? Morreu, parece que agora, esse fim de semana aí, ou essa semana. Aqui, como é que é o nome daquele homem, filho? Hã? É esse aí. Um apresentador de jornal. Passa aí, ó, passa aí, vamos. Lembra dele? Eu lembrei dele porque meu filho imitou também, eu lembrei. Passa, ó, volta a tela, por favor. Esse cara, de repente, ele foi acometido de uma enfermidade que se chama câncer e morreu. Então a gente não sabe, a mente do ser humano não tem como compreender a Deus. Senhor, por que este que faz tanto bem, está fazendo coisas boas e morre? E aquele que é maldito, é ruim, não presta, já matou, vende droga, prospera e está vivo. É ou não é? A gente não pergunta às vezes, Senhor, eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu oferto, estou 24 horas na tua casa e o vizinho prosperando e eu aqui, pai, com dificuldade de pagar minhas contas. É ou não é? Vai entender a mente de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente tenta entender a Deus com o nosso raciocínio humano, com a nossa razão humana. E nós precisamos, nesses últimos dias, aprender a compreender a Deus, porque Deus, Ele está falando de diversas maneiras e maneiras diferentes, mas tem muita gente que não está ouvindo, tem muita gente que não está entendendo, mas nós precisamos entender para a gente saber em que direção ir e o que fazer. Porque, afinal de contas, segundo a palavra de Deus, nós somos uma flecha. E essa flecha, ela tem que acertar o alvo. Se Deus é o arco, você é a flecha, você vai ter que acertar o alvo. Significa que Deus tem um objetivo com a sua vida. Deus tem um objetivo com a minha vida. E Deus não vai permitir que você e nem eu morra até que se cumpra tudo que Deus tem para nós. Às vezes penso eu que tem muitos até que não se acelera para cumprir a vontade de Deus com medo de morrer, né? Tipo assim, se eu correr, fizer tudo que Deus tem para mim, eu vou morrer. Não, não é isso, irmãos. Nós temos muita coisa que fazer na terra, o nosso papel ainda nem começou, para te falar a verdade. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu já vivi 50 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda não cheguei no objetivo de Deus? Acredito que não. Primeiro, a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a nossa casa vai ter que servir ao Senhor. Todos os nossos filhos vão ter que se converter, vão ter que estar firmes na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai nos levar a lugares que nós ainda nunca andamos. Segundo a palavra de Deus, que nós ainda nem passamos. Significa que tem lugares preparados para você ir, para mim ir, aonde nós formos. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que a mente de Deus, meus irmãos, vai muito mais além do que possamos imaginar. Nós não temos como compreender a Deus da maneira natural. Você só vai compreender a Deus da maneira sobrenatural. Como compreender ao Senhor? Como entender? Então eu vejo que o grande problema entre nós, seres humanos, e Deus é compreender o que Deus está fazendo e como Ele está trabalhando. E isso muitas vezes, infelizmente, faz com que a gente perde muito tempo se a gente não entender o agir de Deus e como Ele trabalha. Muitas pessoas, infelizmente, quando vê Deus agindo, vê Deus trabalhando e não consegue ver o que Deus está fazendo, essa pessoa ela fica focada no quê? Na situação.
ela fica focada no que está acontecendo em volta, em redor. Por quê? Porque ela está olhando com os olhos físicos. Para você enxergar, para você entender o que Deus está fazendo, só existe uma maneira, com os olhos da fé. E é o que o Senhor disse: porventura, nos últimos dias, acharei eu fé na terra. As pessoas têm fé naquilo que ela tem, elas têm fé na força do seu braço, elas têm fé que amanhã vai estar tudo certo, que nada vai dar errado, elas têm fé de que tudo vai andar de acordo com que as coisas estão maravilhosas, nada vai mudar, quando na verdade basta uma palavra do Senhor e tudo muda. O mundo está vivendo surpresas. Vocês ouviram falar da tal da rachadura que tem embaixo do oceano? Já ouviram falar? Já ouviram falar de um pastor que chama Dr. Acho que é Dr. Samariano, um negócio assim? Dr. Samuel, acho que é. É um profeta que já havia profetizado há muitos anos atrás que a terra racharia, desde a Califórnia, Flórida, Nova York, até a Avenida Paulista, centro da cidade de São Paulo. Você já ouviu isso? Essa profecia já está marcada, ó. E olha a vida deste homem e veja o cumprimento das profecias de tudo que ele já falou. Tudo se cumpriu. Tudo. Torres Gêmeas, tudo que você imaginar. Este homem, ele realmente é um porta-voz de Deus na terra. Agora a ciência descobriu que tem uma rachadura muito grande no fundo do oceano. Por isso que eu digo, irmãos, teve gente uma vez, eu vou denunciar. Teve gente uma vez que saiu daqui da Flórida, e essa pessoa é o seguinte, é até uma pessoa de Deus, mas infelizmente às vezes a pessoa quando ela se acha tão ser de Deus, e acaba envolvendo a sua alma, e acaba fazendo besteira. Esse casal chegou aqui e falou, o negócio é o seguinte, a Flórida vai inundar, a Flórida vai encher de água, quem quiser vamos comigo. E foi esse casal e foi embora, e levou mais uns 15, 20, irmãos, tinha gente que tinha casa de $500 mil que vendeu. Teve gente que largou tudo para trás e foi embora. E foram embora. E eu acredito que eles estavam de longe, de binóculo, olhando para a Flórida para ver se a água ia encher. E nada. E ligava. E aí, encheu nada. E passou um ano, nada. Passou 1 ano e meio, nada. Perderam tudo, daqui a pouco voltaram. Então aqui de novo. Hã? Sabe quem é, né? Está vendo? Irmãos, olha quanto nós perdemos quando nós seguimos a homens. Sendo que nós precisamos entender que como filhos, nós temos que criar um relacionamento de intimidade com o Pai. Jesus disse assim, eles falaram assim, Senhor, como será nos últimos... E tem gente, irmãos, que ainda segue essas pessoas. Escuta o que eu estou te falando. Tem gente que ainda segue essas pessoas de unhas e dentes. E vai mudar de novo, com medo da Flórida encher d'água. É isso mesmo. E o que acontece, irmãos? E tem gente que fica andando para cá, para lá, para lá, para cá, e o tempo passa, e fica velho, e não cria raiz em canto nenhum. Por quê? Fica ouvindo homens. Jesus disse assim, nos últimos dias, quer dizer, os discípulos perguntaram, Senhor, como é que vai ser nos últimos dias? A gente vai falar, Senhor, o negócio é o seguinte, para de ficar ouvindo, Jesus resumiu, para de ficar ouvindo o que os outros falam, olhem para a minha palavra. E você sabe que é uma coisa que tem confortado muito meu coração? A palavra do Senhor. Eu vou dizer algo para vocês, eu estive no Brasil, nossos filhos estavam aqui, vocês estavam aqui, a igreja estava aqui, estava todo mundo aqui. Não pense vocês que o nosso coração não fica apertado, não. Não pense vocês que a gente não fica preocupado, não. Fica. Mas chegou um momento que eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo entender. Me explica o que está acontecendo. Como se Deus devesse explicação para nós, né? Como se Deus tivesse que explicar alguma coisa dos seus planos para nós. Mas eu me atrevi, me explica alguma coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. O Senhor me manda para o Brasil, fazer a tua obra, poderia estar trabalhando lá, financeiramente ganhando mais. E eu estou aqui, está todo mundo lá, nossos filhos estão lá, nossa casa está lá,
Nossa cachorra está lá, nosso coelho está lá. Está tendo um party na minha casa, eu não estou sabendo. Irmãos, parece escola de juniores, irmãos. Os pais saem, os filhos fazem a festa. Está comendo solto lá em casa e os caras engordando, irmãos. Eu só vi a barriga parecendo um pão de queijo. E come, e forno, e não sei o quê. Nossa, irmãos, eu vi um movimento naquela casa como eu nunca vi antes. Falei, meu Deus, e nós? O que está acontecendo? Ninguém estava fugindo de furacão nenhum, irmãos. Estava todo mundo em pare. Todo mundo fazendo festa. Hoje eu vou dormir na casa de não sei o quê. Eu vou dormir na casa de não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. E lá, e aquele negócio todo. Até minha cachorra. Vi minha cachorra dançando de costa, com a barriga para cima. No meio da sala. Ainda mandaram para mim o vídeo. Não foi? Até ela estava curtindo. Falei assim... Escolheu... Irmão, minha cachorra dormia cada dia com um. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido tudo que tenho te falado, te ordenado, dito. Quando eu lembrei desse versículo, eu falei, peraí, Deus está falando alguma coisa. Eu não estou na terra no qual o Senhor me plantou, estou no Brasil onde eu nasci, tudo está acontecendo para o lado de lá, eu estou aqui cuidando das coisas do Senhor, então Deus cuida das minhas. E aí veio essa palavra dizendo assim, eis que estou contigo, ou seja, o Senhor está comigo no Brasil, mas o Senhor sabe que o meu coração estava aqui. Então o Senhor está comigo no Brasil, o Senhor está comigo nos Estados Unidos, o Senhor está comigo onde tiver pessoas que nós amamos, família, pessoas que temos laços, o Senhor está guardando, seja qual for a nação, furacão, seja terremoto, seja lá o que for, Deus guarda os nossos amados. E ali o Senhor confortou meu coração e disse, descansa, meu filho. Irmãos, pode perguntar para a Cláudia, pode perguntar para qualquer pessoa, para mim, depois de um certo ponto, não tinha mais furacão, sabendo que ele estava existindo, sabendo que as coisas estavam acontecendo, só que veio uma paz tão grande no meu coração, irmãos, que eu esqueci de furacão, e eu lembrei que o Senhor disse, não te deixarei, que é o que está escrito em Gênesis 28, 15, até que haja cumprido tudo que eu tenho te falado, prometido. Eu falei, peraí, Senhor, tem tanta coisa que o Senhor prometeu, que não começou nem a se cumprir. Então, peraí, então esse furacão não vai poder passar lá, o furacão não vai tocar nos nossos amados, o furacão não vai detonar a igreja, o furacão vai ter que acontecer alguma coisa com ele, porque se a tua palavra está dizendo que o Senhor tem promessas com as nossas vidas, significa que isso tudo vai colaborar para o reino de Deus. Então tudo o que nós passamos a entender naquele momento foi, que aquele momento que estávamos passando, era simplesmente um momento de desafio na nossa vida, para ver se eu iria parar, para ver se eu iria desistir, ou até mesmo me jogar dentro de uma caverna e não fazer o que Deus mandou fazer. Porque se é uma das armas que Satanás usa, é usar os furacões da vida para parar um homem e uma mulher de Deus. E ali o Senhor disse,
Não temas, eu estou contigo. Pode ser o furacão, pode ser o terremoto, pode ser uma avalanche, pode ser o que for. Lembra da minha palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido e nem abalado. Amém? Aplauda ao Senhor. E ali eu comecei a falar com Deus e até mesmo pensar que aquele furacão que estava passando, na verdade, nada mais era, nada menos do que o momento que nós iríamos agarrar com Deus. Porque com certeza, irmãos, até quem não sabia orar, aprendeu a orar. Até quem não sabia orar, aprendeu a orar. Porque deixa eu dizer algo para você. Se esse furacão passasse aqui, essa igreja não estava aqui hoje. Não estava. Não estava. Talvez, irmãos, talvez, muitos de nós também já não estaríamos mais nessa terra. Categoria 5 é o máximo que existe. Categoria 5 é o suficiente para detonar tudo. A maneira que Deus pegou esse furacão e fez assim em Miami, porque nem Miami passou, tá? Só foi água. Só foi água. Aonde destruir, irmãos? Deixa eu dizer algo para vocês. São trailers. Não compra trailer não, tá, irmão? Compra trailer não. Você está num lugar que passa furacão. Compra trailer não. Trailer é folha de zinco. É folha de zinco. Realmente, irmão, se passa um vento forte, você pode ver. Onde mostrou em Miami, o que detonou? Não foi casa, foi trailer. Lugar de trailer. Claro, se puder, irmão, compra uma casa. Se não puder, tudo bem, compra o trailer. Com certeza o Senhor vai colocar outra folha de zinco. A folha do anjo, o Senhor vai te guardar. Mas o que detonou foram os lugares fracos. Então, na verdade, irmãos, Deus pegou ele na ponta de Miami e fez assim com ele. Ó. É indiscutível. É indiscutível. E isso, nós temos que agradecer muito a Deus, que a Cine estava orando no início. Nós temos que agradecer a Deus demais. Mas, infelizmente, irmãos, nós vivemos uma vida tão robótica. Desculpa te falar isso. A gente vive uma vida tão robótica na América, que às vezes a gente acha, mais um. Passou, vamos esperar pelo outro. Quando, na verdade, quantas pessoas não morreram por causa desse furacão, que poderia ter passado na sua vida e na minha vida. O que isso tem me trago de entendimento? Que os furacões da vida que nós passamos às vezes, que é o que está dizendo aqui que nós acabamos de ler, são furacões que muitas vezes passam para nos acordar. Para a gente entender que sem Deus nós não somos nada. Porque se pudermos olhar, meu irmão, a meteorologia diz que aquele furacão iria passar aqui e não tinha jeito. Tudo indicava que ele ia passar aqui no meio. Mas o Senhor colocou a sua poderosa mão e disse, ali tem um povo clamando, ali tem um povo orando, ali tem um povo que crê no meu nome. Eu vou desviar, eu vou responder o clamor do meu povo. E Deus te guardou. Isso vale para qualquer furacão da tua vida, para qualquer situação da tua vida. Deus é Deus, Ele está no controle de tudo. Meu papel é crer, não procure entender a Deus com a mente humana. Veja a Deus com os olhos da fé, que você vai ver que Deus está te guardando todos os dias da tua vida. E praga nenhuma chegará à tua tenda, ó Israel de Deus. Aplauda Ele. Interessante que o Senhor nesse versículo ele fala tantas coisas. Ele diz assim, não te espantes. Não temas, não te espantes. É interessante, irmãos, que tenta imaginar Deus. Tenta imaginar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Presta atenção. Lázaro morre. 4º dia. Cheirando mal. Porque ele estava... O perfume venceu? Ele estava... Cheirando mal por quê? Carne quando compra no açougue...
Está cheirando mal por quê? Está podre. Você consegue comer carne podre? Não. Você consegue sentir o cheiro de carne podre? Irmão, se subaco de irmão e irmã, às vezes, a gente já não aguenta. Tem uma menina lá que eu comecei a chamar ela de subaqueira no Brasil. Irmãos, é terrível. É um cheiro de cebola forte. É ou não é? É, irmãos. Graças a Deus, irmãos, eu posso passar o desodorante hoje, 4 dias, continua do mesmo jeito. Eu acho que é o limão que eu tomo muito limão, porque dizem que quando o subaco é muito terrível, tem que passar limão, né? Esfregar limão. Eu já tomo limão. Eu tenho um antídoto na minha veia. E pior coisa que é, irmãos. Já pensou? Uma vez eu cheguei para o irmão e falei assim, meu irmão, por amor a você, vai no médico, procura ver o que você tem, porque quando você fala, parece que tem uma coisa podre dentro de você. Um bafo. Mas um bafo, infelizmente essas pessoas que têm bafo não sente, não sabe. E a pessoa chega a falar com você quase que beijando. E eu falei, irmão, dá distância da arca. Aí o cara foi no médico, sabe o que era? Um remedinho que tinha que tomar. Acabou. Eu cheguei para o meu irmão de sangue. Falei, meu irmão, eu vou falar para você, porque eu te amo muito, você é meu irmão. Você não vai poder me bater. Você já foi no médico? Por quê? Eu falei assim, você nunca sentiu o quê? Você tem certeza que você não sente o quê, Rogério? Fala logo. Eu falei, rapaz, você tem um bafo forte. Ele ficou meio triste comigo. Eu falei, vai no médico, às vezes é um remedinho pequenininho que você toma e resolve o assunto. Tem gente que tem problema mesmo, irmãos, eu entendo. Mas tem gente que é questão de procurar saber o que é. Agora imagine você ficar perto de Lázaro, podre, cheirando mal. Podre, o tempo todo exalando aquele perfume de podre. E o cara estava roxo. Porque, irmãos, quando apodrece, não vem não, perde a cor. A carne chega a ficar roxa. O sujeito estava roxo. E de repente, Jesus, se eu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Para, ele não morreu, ele está dormindo. Meu, o cara estava podre. O cara estava cheirando mal, estava azul, estava roxo. E Jesus disse que o cara estava dormindo. Fala a verdade. Isso não dá um nó na tua cabeça? Sabe por que não dá? Porque hoje a gente já vê tudo assim automático. Mas para pensar. Paulo, o cara mata todo mundo, pendura os cristãos de cabeça para baixo, corta a cabeça, arranca braço, arranca tudo. Saulo, perdão. E de repente, aquele homem não podia ver um cristão que ele matava. E Jesus diz assim, este é para mim um tição tirado do fogo. O cara mata tudo que é crente. Vai entender a mente de Deus. Você consegue? Não dá. Você chega, desiste de um parente, fala, isso aqui é porcaria, não serve mais para nada. Deus olha e fala assim, para mim é um ungido. Vai entender a mente de Deus, irmãos. A sociedade rejeita, ninguém mais quer saber. Daqui a pouco aparece pastor ungido, servo, que antigamente precisava ser preso porque parecia um bicho. Agora aconselha pessoas. Vai entender a mente de Deus. Você pega um filho e parece que o seu filho tem problemas, e você acha que vai ter problemas, e você acha que vai crescer, o problema vai ser maior. Daqui a pouco Deus toma essa criança, cura, transforma e faz essa criança um grande ungido na tua casa. Vai entender a mente de Deus. Esse é o nosso problema, a gente tenta entender a Deus, sabe como? Com a mente humana. 1 mais 1 é 2, para Deus é diferente. É totalmente diferente. Você semeia uma semente e Deus te manda 3 árvores. Olha só como é que Deus é. Graças a Deus que Deus não pensa como nós, porque Davi sabia disso. Deus dá uma escolha para ele. Davi, o negócio é o seguinte, o que você quer? Cair na minha mão ou na mão dos homens? Ah, não, eu vou cair na sua mão, Senhor. Porque o Senhor é justo, o homem é injusto. É olho por olho, dente por dente. E ali
comecei a falar com Deus, falei assim: Senhor, verdadeiramente a gente não tem que temer a nada. A gente precisa crer na tua palavra e descansar no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quer chuva, quer furacão, ainda que o furacão passe, ainda que a chuva venha, o Senhor está no controle. Meu Deus do céu, muitas vezes a gente se desespera, se abala por coisas que não merecia. E aí é onde Deus falou comigo. Sabe qual é o problema? A natureza, as coisas que se levantam, tudo que se levanta, inferno, terra, seja lá o que for, que se levanta contra vocês, muitas vezes, é para te distrair. É para que você saia do ritmo que você estava, pare de fazer o que você estava fazendo. Por quê? Porque o inimigo sabe que você está indo pelo caminho certo. Ei, o diabo sabe quando você está chegando no Monte Horebe. O diabo sabe quando você está atravessando o deserto. O diabo sabe quando você está chegando perto da promessa de Deus. E muitas vezes esses furacões, essas dificuldades, esses alarmes da vida são sinais de que algo glorioso está para acontecer. Aplauda ao Senhor. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu sei que tinha gente que estava passando situações terríveis no Brasil também, que nós estivemos ministrando, conversando. E um casal de pastores maravilhosos, passando situações terríveis, irmãos, terríveis, terríveis. E ali o Senhor nos concede a graça de ministrar esse casal. E Ele nos leva na sua fábrica. Ele tem um restaurante no centro de Cabo Frio. Nos recebeu com muito carinho, comia tudo que você quisesse comer ali de graça. E Ele nos leva na companhia dele, onde Ele fez um investimento, sem poder fazer o investimento. E ali Ele falou: pastor, não estou entendendo mais nada, mais nada. Mas resumindo, nós fomos ali simplesmente para orar, abençoar a vida deles, e Deus usa a vida da pastora Cláudia para ministrar a pastora, e ela é curada. E ali começa algo naquela vida, naquele povo, e o Senhor falou: manda derramar o óleo, derrame o óleo no meio do lugar, e manda redimir a terra. E ali nós fizemos o que Deus mandou a gente fazer. Irmãos, aquele casal é muito precioso para o Senhor. Nós conhecemos pessoas maravilhosas nessa viagem, nesses dias. Pessoas com corações abertos, querendo servir o Senhor em tudo, irmãos. Nos serviram com o que havia de melhor. Queriam deixar carro novo com a gente. Falei: não, não quero. Não quero porque tem muito radar, estou sem carteira, não quero dar legalidade para Satanás. O diabo não vai me pegar nessa terra. Ele não vai parar o que Deus tem para a minha vida. E uma das coisas que Deus falou é exatamente isso. Deus está levantando nos últimos dias um exército poderoso dentro da sua igreja. E este exército vai ter que ver as coisas não da maneira natural, mas do sobrenatural. Porque nós temos que enxergar as coisas com os olhos da fé. Tudo isso que se levanta na sua vida, tudo isso que se levanta contra ti, é sinal de que você está dando fruto. É sinal de que você está entrando no novo tempo. É sinal também que os céus estão abertos em favor da tua vida. Escute isso. Sempre que a terra se fecha, sempre que a terra se levanta contra você, é porque o céu está se abrindo. E se o céu se abrir, pode ter certeza, Deus não só vai derramar uma chuva seróide, uma chuva temporal, uma chuva de bênção sobre a tua vida, como também Ele vai salvar e vai libertar todos aqueles que estão te perseguindo. Aqueles que se levantarem contra ti vão se prostrar diante do Senhor, porque reconhecerão que a glória de Deus está em ti. Oh, Jesus poderoso! Abacuque, abra lá. Capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Quando Deus está dizendo assim, olha, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, Ele está dizendo o seguinte, que eu vou derramar da minha glória sobre a minha igreja, e todos serão cheios da minha glória, e onde eles forem, vão saber que eles são meus ungidos, cheios da minha glória, e a terra será cheia da glória de Deus, porque você vai ser cheio da glória de Deus. Você não entendeu? Quando a Bíblia diz que a terra será cheia da glória de Deus, Ele está dizendo, eu vou te encher com a minha glória, e a glória que está em ti encherá esta terra. Não só América, como Brasil, Portugal, Europa,
onde estiver o corpo de Cristo, será cheio da glória de Deus. E quando você estiver dentro da sua casa, alguém vai entrar, e essa pessoa não é crente, não conhece nada, não sabe de nada, e de repente ela vai começar a sentir algo, e a glória de Deus vai sair de dentro de você, vai tocar essa pessoa vai se prostrar no chão, porque Deus disse que nos últimos dias haveriam conversões em massa. Por que as pessoas se convertiam na época de Jesus? Porque a glória de Deus estava em Cristo Jesus. O que ele falava acontecia, quando ele orava acontecia, quando ele colocava a mão alguma coisa acontecia. A glória de Deus em ti vai fazer toda a diferença. Mas para isso eu preciso crer. Se crerdes, verás. Fala com teu irmão da esquerda e da direita, se crer, você vai ver a glória de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando te for repreendido. Ele está dizendo que ele se colocaria diante de uma torre, porque antigamente os lugares fortes haviam torres, essas torres se chamavam torres de vigília, não no sentido de orar a noite inteira, de vigiar, onde as pessoas vigiavam. E ele está dizendo assim: eu vou vigiar, eu vou prestar atenção, eu vou ouvir, eu vou me grudar no Senhor, para que eu não perca nada. Foi exatamente o que Eliseu fez com Elias. Elias estava ali sendo um homem que dividiria, ou largaria, ou derramaria da sua unção sobre outro. E Eliseu disse: eu quero que esse cara tenha. Eu vou grudar nele, eu vou andar com ele, eu vou fazer o que ele faz, eu vou lutar como ele luta, e eu vou pagar o preço que ele paga, mas eu quero que ele tenha. E aqui Abacuque disse assim: olha, eu vou estar numa torre, eu vou estar vigiando, porque eu não quero perder nada do que o Senhor falar. Olha, nos últimos dias o Senhor disse que Ele traçaria planos, que Ele levantaria pessoas com estratégias, que Ele levantaria uma igreja que faria uma diferença na terra. E eu e você, nós estamos vivendo esses dias, e esses dias nós precisamos levantar torres de vigília, porque nós não podemos deixar passar despercebido o que Deus tem falado, o que Ele tem feito e como Ele está agindo. Por isso nós temos que estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, e os nossos olhos espirituais abertos. Fala comigo: eu vou criar uma torre de vigília na minha vida. Olha que interessante, quando um homem ele se posiciona, e uma mulher se posiciona e diz: eu vou viver uma torre de vigília a partir de hoje, ele está querendo dizer assim: vou levar a sério. Vou levar a sério este evangelho, vou viver este evangelho, porque eu não quero perder nada. Versículo 2: e o Senhor lhe respondeu. Vamos ler? Olha o que ele fala. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna bem legível sobre a tábua, para que todos que passarem até mesmo por ela correndo, vejam. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará, não se enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Olha o que Deus está dizendo. Se levante como um vigia, se levante na torre de vigília, afina os teus ouvidos espirituais, ouça o que Deus está falando, fique atento, não durma. Não é para você não dormir de noite, não é isso. Dorme de noite, o sono do justo. Mas ele está dizendo: durante o dia, fique atento. Aí Deus começa a falar para ele: porque eu vou te dar algo. Olha aqui, escreve a visão. O Senhor está dizendo: eu vou te dar algo. Eu vou te dar algo, e você vai ter que escrever essa visão muito grande, porque todos têm que ver, até mesmo que passarem correndo. Porque nos últimos dias, irmãos, principalmente na América, o povo está passando correndo até dentro das igrejas. Você não está entendendo o que eu estou falando. O povo está passando correndo até dentro das igrejas. Estão sentados, mas não estão. Está lá dentro, mas não está. Está preocupado com outras coisas.
quando na verdade o Senhor está querendo falar e te dar uma visão, te dar um entendimento, te dar um plano, aonde a tua família vai se converter, onde pessoas vão voltar, vão te pedir perdão, vão se alinhar. Por quê? Porque a glória do Senhor tem que encher a terra. Isso está escrito, a glória do Senhor tem que encher a terra. Quando está falando em encher a terra, ainda que você pensa que é terra, então vamos lá, se você acha que é a terra, você é o quê? Terra! Isso mesmo, deixa ele. Está aprendendo, vai pregar. Quando o Senhor fala que a glória do Senhor encherá a terra, está falando de mim, está falando de você. Porque diz a Bíblia que até mesmo as árvores batem palmas, as águas louvam ao Senhor. O Senhor está falando de mim, de você que temos o fôlego de vida. Louve, adore, busque, senta no colo de Deus. Aplauda Ele. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Eu e você vamos carregar. Nós não somos a arca? Nós não somos a arca de Deus? Então nós podemos carregar a glória de Deus. Mas para isso você tem que estar na torre de vigília. Torre de vigília significa você alinhado só com Deus, com mais ninguém. Eu não estou falando de amizades ou não amizades, eu estou falando para você não se distrair nem com Tobias, nem com Sambalate. Eu estou falando para você se alinhar com o que Deus tem, meu irmão, porque Deus vai falar, Deus tem falado de uma maneira escancarada. De uma maneira escancarada. Sabe por quê? Porque o dia da vinda do Senhor está próximo. E o coração de Deus bate por almas. Almas. Quantos dos que você conhece que ainda não tem Jesus? Quantos que você conhece que estão nos vícios, estão presos a alguma coisa? E se Jesus voltar neste dia, como é que fica essa vida? Como fica? E às vezes, estamos colaborando para que essas pessoas continuem. Eu não sei você, mas eu quero fazer a diferença. Eu não sei você, mas eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser um crente que entra dentro de uma igreja e senta e pronto, e vai embora, serviu o culto, fiz o culto, vou esperar para o próximo. Não, eu não quero isso. Eu quero carregar a glória de Deus. Eu quero estar na torre de vigília. E quando a gente decide isso, escuta bem que eu vou te falar, igreja, ouça. Ouçam todos aqui, escutem. Não mexam em telefone, não mexam em nada. Por favor, nós estamos dentro da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui não é lugar de mexer em telefone. Ouça isso. O tempo está passando. O tempo está passando. E as almas estão chorando e gritando. Quantos nós conhecemos que não conhecem a Jesus? Eu tenho a responsabilidade sobre aqueles que eu conheço. Você tem a responsabilidade sobre aqueles que você conhece. Talvez não é o momento de chegar e pregar para essa pessoa. Talvez não é o momento de chegar e falar a Jesus. Porque infelizmente às vezes falta um pouco de sabedoria na gente. Se você não aceitar Jesus, vai para o céu. Se você aceitar Jesus, vai para o céu. Senão você vai para o inferno. Talvez a gente possa ganhar as pessoas até mesmo com as nossas atitudes. Porque às vezes as palavras estragam. E às vezes dá vontade de bater mesmo, irmão. Às vezes dá vontade de pegar e bater mesmo. Goela abaixo. Você quer aceitar Jesus ou não? Mas a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Que glória é essa? Cristo em ti. Deus em você. Nós temos sido muito bem alimentados. Nós temos visto a glória de Deus. Olha, irmãos, nós temos andado em igrejas. Igrejas e igrejas. Igrejas super avivadas. Igrejas maravilhosas. Que você pregar um pouquinho, o povo pula no teto de tanto gritar. Sem ar-condicionado. Sem nada. Mas uma presença tão gloriosa de Deus. Tão gloriosa, tão gloriosa. Quando você ora por cura,
Irmãos, metade da igreja vai na frente. Metade. Você fica 2 horas orando pelas pessoas. Daqui a pouco o pastor vem e fala: pelo amor de Deus, quando você voltar, passa aqui, a gente precisa disso. Isso é a glória de Deus. Me responda uma coisa: o que Jesus fazia além disso? Hein? O que Jesus fazia além disso? Ele orava, jejuava. Aliás, nós vamos começar outro jejum semana que vem, irmãos. Meu objetivo é fazer todo mês jejum até o fim do ano. Quem quiser fazer, faça comigo, com a gente. Bom para você. Você vai emagrecer, você vai limpar o seu sistema, você vai ficar forte, você vai ter mais autoridade no mundo espiritual. Se você não quiser fazer, não faça, ninguém é obrigado. Mas eu sei o que eu quero. E eu quero mais de Deus. Eu quero mais autoridade. Eu quero mais presença, eu quero mais unção. Eu quero mais. E ali, irmãos, lembrando de Jesus, ele andava, pregava o evangelho e curava os enfermos e expulsava os demônios. É ou não é? Não é? E eles viam quem em Jesus? A glória de Deus. Então, peraí. Você já parou para pensar o que Deus tem nos dado aqui? A glória de Deus. Se você sente ou não, eu não sei. Mas a glória de Deus está nessa casa. A glória de Deus está nessa. Eu não estou dizendo que nas outras não tem. Eu estou falando dessa casa. Eu não conheço as outras casas, mas eu tenho certeza que tem casa que tem muito mais do que isso. Muito mais. Eu sei, eu conheço, eu já ouvi falar. Coisas maravilhosas. Mas o Senhor nos chamou para estar aqui, para a gente fazer o que Deus nos colocou para fazer aqui. E você é a arca que vai carregar a glória de Deus. E diz aqui que quando ele foi colocado em torre de vigília, ele começou a entender que ele não pode se distrair. Escute isso. Torre de vigília, o cara tinha que subir sozinho lá em cima. Só ele. E ele quis dizer o seguinte: eu quero ouvir a tua voz. Eu vou subir nessa torre de vigília, só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. O Senhor diz: medita na minha palavra de dia e de noite, para que seja manifesto o teu sucesso a todos. O Senhor não está querendo dizer que nós somos sucessos na palavra. Não. Ele está querendo dizer o seguinte: medita na minha palavra, busca a minha face, busca a minha presença, que vocês vão ver, eu vou te honrar, eu vou manifestar a minha glória sobre vós, e vocês não vão precisar falar nada. Sabe por quê? Porque tinha um momento que Jesus não falava nada. Eu quero ser curado no nome de Jesus. Diz a Bíblia que todos ficavam de boca aberta e começava a questionar a Deus. Jesus, e aí, esse cara está curando um dia, o que você quer? O que você acha que é mais fácil? Curar ou perdoar pecados? Para que vocês saibam que eu sou Deus nos céus e na terra, estão perdoados os teus pecados. Vai. Jesus não se limitava a ninguém. Jesus não se limitava a nada. Jesus não se prendia. Se tivesse 10, Jesus falava. Se tivesse 1000, Jesus falava. Se tivesse 5000, Jesus falava. O importante é que Jesus não deixou de falar. Pastor, eu posso ser cheio da glória de Deus? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. E vou dizer mais, viu? Tem pessoas que vivem a vida que vive e não importa. Vai chegar um momento que Deus vai te encher da glória dele e você não vai mais querer viver a vida que você vive. Porque Isaías chega diante de Deus e diz assim: oh, quem sou eu, meu Senhor, profeta? Para com isso. Isaías, é você que eu quero como meu profeta. Não, Senhor, eu falo palavrão, eu bebo, eu isso, eu aquilo, eu prostituo. Isaías, é esse que eu quero. Sabe por quê, Isaías? Porque você confessou os seus pecados. Você falou quem você é. Agora você vai ser quem eu quero que você seja. Eu não sei mais viver sem a presença do Senhor. Irmãos, quando eu estou no Brasil ali pregando, e eu vejo aquelas pessoas, e aqui, seja lá onde for, eu fico assim: Senhor, Tu conheces meu coração. O Senhor sabe que se fosse por dinheiro eu nem viria ao Brasil. Irmãos, o dinheiro não paga quase a passagem.
Não é por causa de dinheiro. Não é. É porque eu quero mais de Deus. Eu preciso dele. Eu preciso mais dele do que do dinheiro. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Eu não sei mais viver sem a sua presença. Eu não sei mais viver sem ver uma alma se converter. Eu não consigo mais me conformar com este mundo, Pai. Irmãos, é uma luta. Eu não tenho problema de trabalho, mas é uma luta. Quando eu chego no meu warehouse, eu olho para tudo aquilo e falo, meu Deus, eu não tenho mais prazer. Eu não tenho mais vontade. Tem coisas que Deus tem falado para mim que eu não posso falar para vocês, porque senão vocês vão achar que é soberba e orgulho. Tem coisas que Deus tem falado no meu coração tão forte, tão forte, tão forte. Mas Deus disse assim: eu não te deixarei. Por onde você for, eu serei contigo. Quando estamos lá, eu falo, Senhor, se o Senhor não curar, ninguém sai curado. Se o Senhor não libertar, ninguém é liberto. Se o Senhor não tocar uma dessas vidas, vamos sair os mesmos. E Deus me lembrando e disse, eu serei contigo. Eu te trouxe. Eu serei contigo. Vou glorificar o meu nome. E Deus disse que Ele vai levantar nos últimos dias sunamitas, mulheres que não poderiam ter sonhos e sonharão. Mulheres que não poderiam ter sonhos voltarão a sonhar. E eu vou engravidá-las de meus sonhos. Quando o Senhor diz engravidar, Ele não está falando só de filhos, Ele está falando de sonhos. Eu vi essa irmã, eu vi uma glória vindo sobre a vida dela. Hoje, o Senhor me mostrava uma presença tão gloriosa. Porque ela estava em guerra. E o Senhor disse, cessarei a guerra dela. O que Deus está fazendo é muito forte. É muito forte. O Senhor disse que Ele fechou um ciclo sobre essa igreja. Eu não sei como você vai entender isso. Talvez você veja pessoas faltando e você questiona. Deixa eu dizer algo para você. Não queira entender a mente de Deus. Não queira entender a mente de Deus. Não queira entender a mente de Deus. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E vai chegar o dia que, se a igreja não chegar meia hora antes, não vai ter lugar para sentar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ah, irmãos, do jeito que Deus tem me mostrado, Deus vai sacudir o seu povo e vai alinhar o coração de nós ao do Senhor e aos céus. Irmãos, tem uma pessoa que ela tem 3.000 membros no Brasil, já tem me convidado há 8 meses para ir lá e eu não consigo ir. E ele disse assim, olha, da última agora, eu estou indo em novembro de novo, irmãos. Estou indo em novembro. Em novembro eu só vou parar para poder fazer a cidadania. Olha lá atrás, olha lá rápido. Quem viu? Quem viu? Sabe o que aquele homem fez?
Ele é morador de rua. Ele veio. Ele te entregou um envelope? Hã? Ele vem. Pega um pouquinho de dinheiro que ele ganha na rua. E traz aqui. Eu não sei para você, mas isso fala muito comigo. Não é por causa do dinheiro. É Deus falando comigo. Eu cuido da minha igreja. E aí o Senhor me leva àquela passagem onde Deus fala: Elias, fica no ribeiro de Querite, ali eu vou cuidar de você. O ribeiro se seca. Elias, sai daqui que eu vou te mandar para Sarepta. Capítulo 17 em diante de 1 Reis. Elias, sai daqui e vai para Sarepta. Ali eu vou levantar uma viúva que cuide de ti e te sustente. Aquela viúva era pobre. E Deus abençoou aquela viúva por causa da atitude dela. Este homem me entra aqui pela segunda vez que eu vejo, e ele entrega tudo que ele tem. Ou talvez a Jesus entrando e a gente não sabe, porque Jesus disse assim: eu tive fome, não me deste de comer. Tive nu e não me deste de vestir. Tive preso e não foste me visitar. Senhor, quanto nós vimos o Senhor assim. O povo anda tão correndo, que não consegue nem ver Jesus, não consegue entender Jesus, mas Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele está no controle de tudo. Feche seus olhos. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, em Tua casa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai, nós te amamos, nós te amamos. Faça de nós a habitação do Teu Espírito Santo. Nós queremos uma experiência maior contigo. Nós queremos viver um novo nível em Tua presença. E que a terra seja cheia do conhecimento da Tua glória. Que a terra seja cheia do conhecimento da Tua glória. Papai, o Senhor está dizendo que o Senhor vai encher o Teu povo com a Tua presença. Seremos cheios da Tua glória. E a Tua glória, Senhor, ela vai nos impelir e andar e chegar a lugares que nós nunca andamos antes, para encontrar pessoas que nunca vimos, Papai, para falar coisas que jamais falaríamos, e para fazer aquilo que está em Teu coração. Que possamos entender, ó Pai, que a Tua presença está dentro de nós. E o Senhor nos ungiu, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, para libertar cativos e oprimidos, meu Deus, e para curar os enfermos. Nós nos colocamos diante da Tua presença e declaramos: Pai, é chegado o Teu reino. É chegado o Teu reino. É chegado o Teu reino, Papai. Estabeleça o Teu querer e a Tua vontade sobre esta casa. Estabeleça o Teu querer e a Tua vontade sobre a nossa família, sobre esta nação, sobre o Brasil, Papai. Nós queremos ser como Isaías: eis-nos aqui diante da Tua presença. Envia-nos a nós, Papai. Se Tu és o arco e nós somos a flecha, com certeza acertaremos o alvo. Não falaremos mais de nós, mas daquele que nos enviou. Glória. Fique de pé, vamos ficar de pé. Continue do jeito que está.
Feche os seus olhos e vai adorando o Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor sabe de tudo. Oh, papai, Ele passeia no nosso meio. Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. E está escrito em sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o grande eu sou. Senhor, eis aqui o teu povo, a tua casa, a tua noiva, os teus escolhidos, teus servos e servas. Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Santo Espírito. Senhor, eu quero declarar, papai, que nossos lábios estão abertos. Queremos beber da tua presença. Queremos mais de ti. Queremos mais da tua unção. Nos leve, Senhor, a águas mais profundas. Nos leve, Senhor, a níveis de intimidade mais profundos, aonde nós venhamos esquecer, Senhor, das atividades corriqueiras, seculares, e até mesmo, Senhor, do tempo, do relógio e dos furacões da vida. Nós queremos nos aprofundar como torres de vigília. Nós queremos mais de ti. Nós queremos estar conectados com os céus, papai. Nós queremos ouvir a voz, o som que desce dos céus. Nós não queremos mais perder tempo. Nós não queremos mais perder a tua unção. Nós queremos mais de ti, Senhor, para que a terra conheça a glória do Senhor, para que a terra seja cheia do conhecimento da tua glória, papai. Nós queremos ser diferentes, nós queremos mais, nós queremos jogar por terra todo o reino humano, toda a coroa humana, Senhor, e que venha sobre nós o teu reino, e que venha sobre nós o teu reino. Porque quando o teu reino vem, a tua vontade é estabelecida, o teu querer é estabelecido, vidas são libertas, vidas são salvas, homens e mulheres são transformados pelo poder da tua palavra, e acima de tudo pela tua glória que habita em nós. Me canto manás, e me racha, e me cai, amanai andalá, se me derrame de cama sou. Oh Jesus, tu és o Todo-Poderoso. O Senhor escreveu uma história a nosso respeito, papai, e a tua palavra diz: não temas, eu serei contigo por onde quer que fores, eu não te deixarei, até que tenha cumprido tudo que eu tenho te prometido. Baseado nisto, Senhor, o Senhor tem coisas grandes a fazer neste lugar. Baseado em tua palavra, Senhor, os teus rios já estão a caminho deste altar. Baseado em tua palavra, Senhor, este lugar conhecerá uma tsunami que vem dos teus céus. E essa tsunami não fará dano a homens alguns, mas trará uma transformação sobrenatural. Oh, Ramanás, Lamanana, Shemikandeha, oh, Rimantu, derrama sumicai. Aleluia! Oh, Jesus poderoso, agindo o Senhor, quem impedirá? Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Quem nos condenará? Se é o Senhor quem nos justifica. Com seus olhos fechados, eu quero declarar que neste momento o Senhor está trocando as suas vestes. A partir de hoje você vai andar mais rápido. A partir de hoje você vai voar mais alto. A partir de hoje você vai subir na torre de vigília, e os anjos do Senhor subirão e descerão e trarão boas novas do céu sobre ti. Ali em Abacuque 1 versículo 2 está dizendo que quando aquele homem se dispôs a ficar na torre de vigília, o Senhor falou: eu profetizo que a partir de hoje os teus ouvidos espirituais vão estar afinados com os céus, e você vai ouvir o novo som dos céus. Você vai ouvir a voz de Deus que diz: filho meu, filha minha, não temas, eu sou contigo, eu serei contigo, eu não te deixarei, mas eu vou cumprir tudo que tenho prometido a teu respeito. Namaná, Shemideka,
Ramanda Soto Corrumanto de Ramachei. Oh, glória! Existe uma nuvem sobre este lugar. Existe uma nuvem sobre este lugar. E a presença dele é acima de todas as coisas. Você não precisa de carro, você não precisa de casa. Você precisa mais da presença dele. Você precisa mais da presença dele. A presença dele é tudo em tua vida. Podem tirar tudo de você, mas não podem tirar a presença dele. Vamos. Vai adorando o Senhor. Vai se enchendo dessa presença, porque Ele já está aqui. O peso da glória dele está sobre a tua vida. Lamando derramação de tudo. A glória. Está lindo, está lindo. A nuvem de glória dele paira sobre ti. Você está na torre de vigília. Você está na torre de vigília. Está lindo, continue. Os céus estão abertos. Volte ao primeiro amor. Receba. É fogo e glória. E a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Soberano Deus. Vai recebendo tudo que Deus tem para ti. Vai recebendo tudo que Deus tem para você. Porque a casa onde você mora vai conhecer a glória de Deus. A tua família vai conhecer a glória de Deus.